beleza? Eu gostaria de começar esse vídeo fazendo uma pergunta para você, que provavelmente se você está assistindo esse vídeo é porque você gosta de pet ou porque você se interessa pelo assunto, porque às vezes você não precisa ter um pet para se interessar pelo assunto, mas provavelmente você tem um pet. E a minha pergunta é, o seu pet é identificado? E aí você me fala, Tati, mas o que é o meu pet tá identificado? Tá aqui, ó, no meu peixe, o nome dele o pet identificado é o pet que ele tem uma coleirinha com o nomezinho dele e um número de telefone, pelo menos um número de telefone. Então a minha pergunta é, ele tem uma coleirinha com a identificação, com o nome e tudo mais? Ele tem, já teve, você já pensou em fazer, você sabe da importância que isso tem, ou você acha que é pura frescura, bobeira, porque eu conheço muita gente que acha que isso é muita frescura. O que você acha, na sua opinião? E por que eu vim falar sobre identificação no pet nesse vídeo? Por que é tão importante? Por que eu gostaria muito de gravar um vídeo sobre isso? É porque eu já passei por duas situações onde os meus cachorros eles foram pra rua, não todos. Uma vez foi a Pink, outra vez foi a Luna. E eles foram pra rua, né, por acontecimentos diferentes, mas eles acabaram indo pra rua. E na época que isso aconteceu, nenhuma das duas tinha identificação. Elas voltaram pra casa, a gente conseguiu trazer de volta e tudo mais, não teve maiores problemas de nunca encontrar alguém ter pego, porque a Pink é pincher, né? O povo não pode ver pincher, pincher, não pode ver pincher que já que é um pincher. Mas por que eu quero falar sobre o assunto? Porque nos dois casos, se elas tivessem identificação, a situação teria acontecido da mesma forma, mas ela não daria tanta dor de cabeça que deu no dia que aconteceu. Ou eu não tinha passado tanto sufoco e tanto desespero como eu passei no dia com essas duas. Então foram dias diferentes, épocas diferentes, mas foi um enorme desespero pra mim, porque, gente, meus dog, né? Meus pim-pim-pim, meus filhos, né? Então, pra mim, não tem a possibilidade de perder o meu dog por aí. Mas, às vezes, se a gente toma algumas decisões, a gente pode prevenir situações de acontecerem, ou elas podem acontecer, mas não ter um final tão triste como poderia ter. Por exemplo, nesse caso. Então, vamos lá. No caso da Pink, num belo dia, ela saiu, que ela era muito pequena, que ela ainda continua sendo muito pequena, mas na época ela era menor ainda, porque ela era filhote. E ela saiu por baixo do portão. Então, uma pessoa da casa saiu, foi pra rua, e ela seguiu a pessoa por baixo do portão. E o que aconteceu? Um vizinho achou a Pink, só que ela tinha acabado de chegar em casa. Então, ninguém sabia que a gente tinha cachorro. Ela não latia nem nada, então o vizinho nem imaginava que a gente tinha cachorro. O vizinho, ela não tinha identificação. Então o vizinho tentou em várias casas perto da nossa, bateu, chamou e perguntou se conhecia a pessoa que era dona do cachorro e tudo mais, e ninguém sabia de nada. E aí esse vizinho deixou com uma mulher, uma boa moça, deixou com uma mulher, ela falou que ia entregar a Pink se ele encontrasse o dono do cachorro. E aí a Pink ficou na casa dessa pessoa, perto de casa, assim, mesmo quarteirão. A história é muito longa, depois eu posso até fazer um vídeo contando só essa história, o que aconteceu tudo. Mas a gente ficou um bom tempo procurando ela, a gente ficou um bom tempo indo em várias casas e batendo em várias casas e tudo mais. E assim, foi uma situação muito desgastante, principalmente pra mim. Porque você pensa em tudo que você poderia ter feito pra prevenir aquilo. E no caso, se ela... É lógico, gente, às vezes o cachorro ele vai fugir, por mais que ele seja identificado, a pessoa vai passar a mão como se fosse um objeto, mas a pessoa não tá nem aí se aquele cachorro vai fazer falta em outra casa ou não. E o caso da Pink foi a mesma coisa. Mas, se ela estivesse com identificação, essa primeira pessoa que achou ela teria devolvido já no mesmo momento que tinha encontrado ela na rua, ou seja, uns 10, 20 minutos depois que tinha encontrado ela na rua. Então, essa é a importância da identificação que eu quero falar nesse vídeo, porque é lógico que pode acontecer algo bem pior, mesmo o cachorro
sendo identificado. Mas muitas das vezes, a maioria das vezes, se uma pessoa ela encontra um cachorro identificado, independente se ele é de raça ou não, essa pessoa ela vai devolver, ela vai entrar em contato com o dono e vai falar que encontrou o cachorro e tudo mais. Tanto que muitas vezes você encontra um cachorro que você percebe que ele tem dono, porque ele tem coleirinha, ou ele tá limpinho e tudo mais, só que você não tem como entrar em contato com o dono, porque você não sabe quem que é, e outra também porque não tem identificação, não tem nada. O que aconteceu com a Luna foi parecido, só que no caso da Luna ela fugiu mesmo, e não fugiu com o portão aberto, ela fugiu com o portão fechado. A gente não estava em casa, a gente foi levar um deles no veterinário, e aí eles tinham acabado de vir para essa casa que a gente tá. Então ela descobriu uma forma de passar, porque o portão tem esse espaço aqui. Ela encontrou uma forma de passar por esse espaço e fugiu e foi pra rua. E quando a gente chegou, a gente viu 2 cachorros, cadê o terceiro? E aí começou, a gente procurou até, ela não estava nem dentro de casa, estava do lado de fora. Mas a gente procurou até embaixo da cama, porque o desespero é tanto que você não sabe nem o que você vai fazer nesse momento. Não desejo isso pra ninguém, gente, é horrível. E a gente foi pra rua procurar, porque não tá dentro de casa, tá na rua. No caso da Luna, a gente não ficou o dia inteiro procurando, levou um bom tempo procurando, o desespero foi o mesmo. Mas a gente não levou tanto tempo procurando que a gente conseguiu encontrar ela perto de casa. Porque acho que a hora que a gente chegou em casa, ela tinha acabado de sair, então ela ainda estava perto do quarteirão de casa. Mas quando ela saiu e a gente encontrou ela na rua que a gente encontrou, tinha uma mulher na rua também, a gente não conhece, mas ela falou que tinha percebido que a Luna não era dali, ela não era um cachorro de rua, uma porque ela estava limpinha e outra porque geralmente sempre são os mesmos cachorros que estão por aqui, que é o pessoal que alimenta e tudo mais. Então ela sabia que esse cachorro provavelmente tinha fugido. Só que não tinha coleira, não tinha identificação, não tinha nada. Como que a pessoa vai entrar em contato? Não tem como. Então no caso dela a gente ainda conseguiu encontrar mais rápido que a Pink, mas talvez a gente não teria passado por tanto desespero, porque na hora que a pessoa visse que ela estava com identificação, a pessoa ia entrar em contato também para falar que encontrou o cachorro e tudo mais. Então, essa é uma dica que eu gostaria muito que se você tivesse um pet, você seguisse à risca e fizesse isso, porque o tanto de cachorro que a gente vê que foge e muitas das vezes, assim, eu nem sei se tem alguma vez que é culpa da pessoa de o cachorro ter fugido, mas acontece, né? Infelizmente não é algo que dá pra prever que vai acontecer e você, né? E se o cachorro tem identificação, a situação toda muda. Então, nesses 2 casos que aconteceu comigo, que foram casos totalmente diferentes, e os cachorros fugiram de formas diferentes, e aconteceu tudo de uma forma diferente, se elas tivessem identificação, tudo teria sido mais fácil, teriam voltado para casa bem mais rápido, a gente não teria passado tanto tempo no desespero e tudo mais. Então é essa dica que eu quero dar nesse vídeo. Eu vou mostrar a identificação que eles têm. Tem várias formas de você identificar o cachorro, tem medalhinha no shopping, tem pela internet, tem de vários materiais. Eu ainda vou fazer um vídeo falando só dos materiais, porque eu acho que é importante. Não vou falar nesse vídeo para não ficar muito longo. Mas a dica identifique o seu cachorro. Não precisa ser nada caro, você pode fazer uma medalhinha por R$10, tem várias opções na internet para você fazer, que seja uma que o cachorro não vai perder, ou que se molhar não vai estragar, tem tudo, todos esses detalhes que você também tem que prestar atenção. Mas se o cachorro está identificado, cara, provavelmente, talvez, se a maioria dos cachorros, talvez, né, porque a gente não sabe o que aconteceu, mas talvez a maioria dos cachorros que não conseguiram voltar para casa porque não tinha uma identificação, talvez se eles tivessem, eles teriam conseguido voltar para casa. E isso acontece muito na internet mesmo. Eu participo de vários grupos, isso acontece demais. É muito cachorro perdido, às vezes a pessoa encontra, mas não sabe de quem que é, às vezes a pessoa perdeu e nunca encontra, e é um desespero. Eu sei que é um desespero para todo dono de pet. Então eu vou mostrar a coleirinha que eu tenho aqui, para você ter uma ideia de como é a identificação, se você nunca viu e tudo mais. Ó, coloquei mais pertinho com essa coleira da Safira. Como dá pra ver, a Safira é gigantesca. E aqui tem a identificação dela e atrás tem o número, o nome e tudo mais.
E essa é a dica que eu deixo nesse vídeo. Se você tem um pet, identifique o seu pet, isso faz total diferença. Isso pode trazer seu pet de volta para casa. É lógico que às vezes numa situação que você tem um cachorro de raça, às vezes mesmo com uma identificação, dependendo da índole da pessoa, ela não vai devolver, mas isso ajuda bastante porque, pelo menos nos casos que eu passei, nas situações que eu passei, se eu tivesse uma identificação, eu teria passado por elas, mas não teria sido tão desesperador como foi. E é isso, espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou do vídeo, se você tem alguma dúvida sobre identificação, sobre coleiras, sobre o assunto, deixe aí nos comentários, porque eu vou fazer um próximo vídeo relacionado, falando sobre coleirinha e como escolher, qual material, porque isso é bem importante também, isso faz a total diferença. E é isso, espero que você tenha gostado, clique em gostei e até o próximo vídeo.